Olá, homens, mulheres e jovens mais do que vencedores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa série Aprendendo com os Apóstolos e que você seja muito abençoado no estudo de hoje, no nome de Jesus. De Deus. Irmãos, estudar o livro de Atos é uma coisa maravilhosa. Nós vimos assim, o início da história, da nossa história, do povo de Deus, do povo cristão, Nós vimos ali as palavras que Jesus disse para Pedro se cumprir, onde Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele também disse para os apóstolos que quando eles recebessem o Espírito Santo, eles seriam testemunhas de Jesus, não somente em Judeia, em Samaria, mas até nos confins da terra, Até onde tiver gente, eles seriam testemunhas do Senhor Jesus. E nós vimos isso acontecendo no livro de Atos, que foi escrito pelo apóstolo Lucas, E ele narra essa história aí, uma história de 30 anos da igreja. E é uma história maravilhosa de aprendermos. E hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 11 e o capítulo 12. E você será muito abençoado. Então, na semana passada nós vimos aqui Deus tratando com Paulo e com Pedro. Paulo e Pedro, eles tinham na mente deles que Deus queria salvar somente os judeus. Eles achavam que eles eram o povo, somente eles eram um povo querido por Deus. Então Deus tratou com cada um deles, mostrando que Deus não queria salvar apenas os judeus, mas Deus também quis salvar todas as pessoas, e Ele fez isso através de Jesus. Cristo é a expressão suprema do amor de Deus. Então, quando Deus ele enviou Jesus, a morte de Jesus na cruz não foi a derrota nossa, mas foi a nossa vitória, Então, isso é muito maravilhoso. E Deus trata com Paulo e Pedro desta forma, e foi lindo e maravilhoso. Você que não viu essa história, lê ali Atos 9 e o capítulo 10, você vai se encantar com a história, no nome de Deus. Então, gente, o capítulo 11, o livro de Atos já começa pegando fogo, em que os apóstolos, os irmãos da Judéia, de Jerusalém, pegam no pé de Pedro, pelo fato de Pedro ter ido a Cesareia, uma cidade fundada pelo rei Herodes, uma cidade que ele investiu muito dinheiro, que se tornou um dos principais portos de Jerusalém, que mais tarde ele acabou dando o nome de Quisália, em homenagem a César. E ali estava Pedro, contra a sua própria vontade, pregando de Jesus para aqueles homens, para os gentios, para o povo que na mente dele era um povo que Deus não amava, Mas aí, logo depois, o Pedro pôde entender que Deus havia já purificado todas as pessoas através de Jesus Cristo. Então Pedro, quando entende isso e começa a pregar de Cristo para aqueles homens, eles recebem o Espírito Santo e também passam a ser testemunhas do Senhor, como Pedro e os apóstolos. Assim também acontece nos dias de hoje. Quando Jesus ele é pregado e as pessoas creem e recebem Jesus, recebem a palavra do Senhor Jesus, elas também recebem o Espírito Santo na vida delas e elas também passam a ser testemunhas vivas do Senhor Jesus. Daí os irmãos disseram: por que, Pedro, você estava com aqueles incircuncisos? A circuncisão era uma coisa muito séria, no meio do povo judeu, porque Deus na verdade foi um pacto que Deus fez com o seu povo, E esse pacto era uma marca feita no órgão genital, do homem. E daí, mas só que agora Deus havia feito um novo pacto, o pacto do sangue de Jesus, O sangue de uma nova e eterna aliança que ele havia feito com as pessoas. E essa circuncisão hoje é feita no coração das pessoas, Não é para mostrar, mas ela é interior. O que isso mostra para a gente? Que não devemos mostrar que temos um pacto com Deus apenas palavras, mas devemos mostrar através das nossas obras. É através das nossas obras que as pessoas vão saber se nós temos ou não temos um pacto com Deus, Então, foi uma bênção, eles receberam o Espírito Santo, e aí então aqueles irmãos entenderam que Deus era tão bom, mas tão bom, que Ele não queria salvar somente o seu povo, mas quis salvar todos os homens. Então eles glorificaram e agradeceram a Deus, eles foram muito felizes.
E esses homens de Cesareia, ali tinham os homens de Chipre, né, de Antioquia, né, por todo o território, né, asiático, da Ásia Maior, ali estavam esses homens. E esses homens que haviam recebido o Espírito Santo agora, eles também foram para Antioquia, e ali em Antioquia o evangelho foi se espalhando, eles falavam de Jesus e o milagre também acontecendo, Jesus fazendo milagres. Então toda a Antioquia ali começou o evangelho se expandir, justamente como Jesus falou, né? As portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Cristo. Então a igreja foi se espalhando, e quando os discípulos, os apóstolos ficaram sabendo que a Antioquia estava toda tomada ali pelo evangelho, tudo ali estava empolgado, assim como um dia Samaria foi toda, né, aquela cidade estava pegando fogo, né, a respeito com o evangelho de Cristo, também a Antioquia também foi alcançada da mesma forma, e aí eles mandaram um homem chamado Barnabé, né, para Antioquia, para ver se realmente o que estava acontecendo lá. E Barnabé, quando chegou lá em Antioquia, ele ficou assim maravilhado com o que Deus estava fazendo naquela cidade. E aí ele esteve ali com eles vários dias, né, ensinando eles a palavra e falando para eles se manterem firmes, né, naquilo que eles haviam aprendido do ensinamento de Cristo, né? E Barnabé também, o Lucas ele sempre narra dizendo que Barnabé era um homem bom, né? Um homem bom e cheio do Espírito Santo, né? No livro de Atos, capítulo 2, nós vimos ali Barnabé, ele doando suas terras e abençoando a igreja, abençoando os pobres, os necessitados. Barnabé era a sua pessoa. Foi Barnabé também que acolheu Paulo. Quando Paulo se converteu, ninguém queria andar com Paulo, mas Barnabé foi e acolheu Paulo, falou assim, apresentou Paulo para os outros cristãos. E aí, com muita dificuldade, os irmãos começaram a aceitar e viram realmente que Deus havia transformado o coração de Paulo. Paulo, que era um perseguidor, mas ele tinha um nome, Saulo. Esse nome Saulo significa desejado. Deus desejava ele. Então não importa, seja qual a pessoa que for, seja o traficante, seja a pior pessoa do mundo, Deus deseja essa pessoa. Deus está querendo alcançar essa pessoa. De uma forma ou de outra ele vai alcançar, como ele alcançou a Paulo, que resistiu bastante, mas Deus alcançou Paulo, né, com teu aguilhão. Então Deus alcançou Paulo, e Deus ele pode alcançar qualquer pessoa. Paulo é um exemplo. Depois, né, de um tempo, o Barnabé desceu de Antioquia e foi até Tarso buscar Paulo, né? Paulo que estava ali aprendendo. Paulo foi mandado para Tarso porque ele estava sendo muito perseguido ali em Jerusalém, em todas as partes. O Paulo agora se tornou o alvo da perseguição, né? Nós sabemos que a igreja estava avançando, mas as perseguições ainda não haviam acabado, né? O judaísmo era muito forte em toda ali Israel. Então Paulo estava em Tarso, né, a princípio escondido, e aí Barnabé foi até Tarso para buscar Saulo e levar Saulo, né, até Antioquia. Foi ali onde Paulo pregou por um ano inteiro. Paulo pregou ali em toda a Antioquia, ali fundando, e ali eles fundaram igrejas ali. E aí depois de um tempo vieram alguns profetas de Jerusalém. E um desses profetas que vieram de Jerusalém até Antioquia, ele teve uma visão. O Espírito Santo de alguma forma comunicou a ele que haveria uma grande fome em toda a terra, né? E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio César, que foi um imperador, assim, a princípio desacreditaram dele, mas ele foi um imperador que administrou bem, foi um grande administrador do Império Romano. Mas esta fome veio durante o seu império, e essa fome atingiu muito mais forte os irmãos da Judéia, que é lá perto de Jerusalém, um pouco abaixo de Jerusalém. Os irmãos estavam com fome. E então foi onde os irmãos ali, lá de Antioquia, lá em cima, lá de quase do outro lado do continente, lá, foi onde eles se reuniram para ajudar aqueles irmãos que estavam com fome na Judéia. Muito parecido com o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, né? Muitas pessoas onde estão necessitadas de ajuda, nós vemos outras pessoas, né, ajudando com cestas básicas, com alimentos. Inclusive eu falei com os irmãos, eu estou estudando uma forma da gente se tornar um ponto, né, onde a gente possa distribuir alimentos, cestas básicas. Então, você que tem essa vontade de ajudar, vamos se juntar, vamos ver o que a gente pode fazer para que a gente possa abençoar aquelas pessoas que estão necessitadas, né? E assim termina o livro de Atos. E eu havia me esquecido também,
os irmãos eles enviaram ajuda através de Paulo e através de Barnabé. Eles deram dinheiro, Paulo e Barnabé, não sei se é dinheiro, alimentos, creio que é uma quantia que poderia pagar pelos alimentos para que aqueles irmãos da Judéia pudessem, serem alimentados. E assim termina aí o capítulo 11 com Paulo e Barnabé não só pregando, mas também a igreja, no capítulo 6, vimos que a igreja ela não tinha uma boa administração, então elas não tinham uma administração muito boa. Então o próprio Paulo e Barnabé, que eram pregadores, eles também administravam ali, ajudando os irmãos e outros. Então a igreja, ela tinha isso, ela não tinha, como hoje tem, hoje tem vários departamentos na igreja, tem o departamento ali da contabilidade, tem vários departamentos, mas naquela época eles não tinham, não. Aqueles que pregavam, eles que faziam de tudo, os apóstolos, Mas, apesar do grande avanço do evangelho, no capítulo 12 começa aqui mostrando que a igreja ainda era muito perseguida ali em Jerusalém, em toda parte no Jerusalém. Então Herodes, que era responsável, ele conseguiu, o que acontecia? O Império Romano não tinha preocupação em si com o evangelho, com os cristãos. Eles não tinham uma preocupação com os cristãos, mas os judeus inventavam muitas mentiras, falando que os cristãos queriam destruir o Império Romano, que os cristãos se revoltavam, dizendo que os cristãos eram uma seita, assim como toda religião que é criada nova aí é tido como seita. Então eles achavam que os cristãos eram mais uma religiãozinha, que até um homem chamado Gamaliel disse para os judeus: deixa esses cristãos em paz. Se eles forem mais uma seita, vai ser como aconteceu com o Teudas, que se reuniu e não deu em nada, como Judas também, que se reuniu contra o Império Romano, também não deu em nada. E aí foi onde aqueles judeus falaram assim: então tá bom. Mas eles não deixaram quieto, eles estavam continuando perseguindo, querendo destruir ali os irmãos, os cristãos. E inclusive essa palavra cristão surgiu, a primeira palavra, os cristãos, eles foram chamados de cristãozinhos, justamente lá em Antioquia. Eles foram chamados de cristãozinhos. Não sei se queriam ofender, mas para os discípulos foi um elogio, ser reconhecido como pequenos cristos, isso foi uma coisa maravilhosa para eles. Mas aí, por causa das mentiras que os judeus falavam dos cristãos, Herodes teve que tomar algumas providências, e aí ele começou a perseguir os apóstolos, e o primeiro apóstolo que ele pegou foi o Tiago, inclusive até ele foi e matou o Tiago na frente dos judeus, e isso os judeus agradeceram, fizeram uma grande festa, elogiaram Herodes, e aí Herodes gostou daquilo, Então ele gostou daquilo, então foi onde ele fez uma nova perseguição, e aí onde eles conseguiram prender Pedro, e colocaram Pedro na prisão, mas não podia matar, eles queriam deixar passar depois da Páscoa, eles tinham plano de matar também a Pedro, como matou Tiago. Mas o engraçado fala que Pedro foi preso com 12 soldados. Aí eu pergunto, por que um homem desse foi preso com 12 soldados? Aí foi onde o Espírito Santo me lembrou que lá, se não me engano, em Atos 4, os apóstolos também foram presos, alguns dos apóstolos foram presos, mas o anjo veio e tirou eles da cadeia. Então Pedro estava preso, e perto de Pedro estava com as mãos amarradas, acorrentadas, e havia também dois soldados ali em volta de Pedro, e vários soldados aí todo ao longo da prisão onde Pedro estava. E Pedro estava, a Bíblia fala que Pedro estava aguardando para ser morto, mas Pedro estava dormindo. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Quando nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, você não teme a nada. Eu estou falando quando você verdadeiramente vive uma comunhão com o Senhor Jesus. Não é que você mostra que você é forte, mas é que Cristo te dá uma paz, aquela paz que Ele disse que o mundo não pode dar. É uma paz além da compreensão humana. Pedro estava dormindo. Se eu e você soubesse que iríamos morrer, se eu conseguiria dormir, mas Pedro estava dormindo. Mas ali naquele lugar foi um anjo de Deus, e aí quebrou, quando tocou naquelas correntes que caíram, as correntes que estavam prendendo a Pedro caíram, e aí Pedro foi saindo daquela prisão, o anjo foi guiando Pedro até a saída da prisão, passou pelos portões,
E quando Pedro chegou lá fora, que Pedro foi entender, ele achava que aquilo que ele estava vendo era uma visão, mas não era uma visão de Deus, era só uma visão, mas não era real. Quando Pedro estava ali solto, né, aí foi onde ele foi entender que realmente era um anjo de Deus que estava livrando ele daquela cadeia. Assim também é na sua vida. Muitas das vezes, o que Deus vai fazer na sua vida, você vai dizer assim: não, isso não pode ser realidade. Assim Deus faz na vida daquele que permanece crendo. Em Jó capítulo 22, versículo 21, a palavra de Deus diz, né, determinando você alguma coisa, fica firme. Se você não desanimar, a luz de Deus brilhará na sua vida. Então, quando você determina algo que Deus falou no seu coração, fica firme e a luz de Deus vai brilhar na sua vida. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. Mas por que Deus livrou a Pedro? A Bíblia fala que a igreja, quando Pedro foi preso, a igreja começou a orar fervorosamente por Pedro, para que Pedro saísse daquela prisão, fosse livre daquela morte, né? Então, aí quando Pedro saiu, Pedro foi a uma das casas onde os cristãos estavam orando, e uma jovem chamada Rude, ela abriu a porta e ela viu Pedro. E aí ela saiu, ela nem chegou a abrir a porta, ela correu e disse: irmãos, o Pedro está ali fora, o Pedro foi livre da cadeia. E aí foi aonde Pedro fala para eles: não faz escândalo não, E aí, a princípio, eles não queriam acreditar naquela jovem, né? Que Pedro estava orando, Pedro estava solto. Eles estavam orando para Pedro ser solto, mas eles não acreditaram que Pedro estava ali na porta. Estava dizendo que ela estava tendo uma visão, que ela estava louca, né? Eles até disseram para aquela jovem: na verdade, é o anjo que você está vendo, filho. É um anjo seu que você está vendo, não é Pedro. Mas depois eles foram e Pedro continuou batendo na porta. E aí eles, quando abriram a porta, eles viram Pedro. Então foi onde Deus livrou a Pedro, né? E aí, glória a Deus, aí aqueles irmãos começaram a anunciar do que Deus havia feito e levado a Pedro, né? E aí termina, né, o versículo 12, né? Herodes, né, aí Herodes, no dia depois que terminando a Páscoa, Herodes foi no dia seguinte, havia um alvoroço dos judeus querendo a morte de Pedro. E aí quando Herodes vai na cadeia, Pedro está o quê? Não está lá na cadeia. E Herodes acaba matando ali os soldados, né? E Herodes também, no versículo 20, fala que Herodes ele se irrita muito, né, com os homens de Tiro e de Sidom, quase lá no finalzinho ali dos termos de Jerusalém, né? Eu acredito que ele ficou irado com esses homens porque eu acho que eles não estavam fazendo um bom trabalho de perseguir os cristãos. Eu acho que era essa a raiva que Herodes tinha. Mas aí esses homens de Tiro e Sidom conseguiram ali pegar uma amizade com um camareiro do rei Herodes. Através daquela amizade conseguiram ali convencer Herodes, né? Ganhar Herodes ali na conversa, porque Herodes ajudava muito aqueles homens, né, de Tiro e de Sidom. Então eles fizeram amizade ali com um oficial, o grande oficial de Herodes, e ali através daquela amizade eles conseguiram ganhar o coração de Herodes. Até que Herodes um dia decidiu fazer uma festa e reunir todos esses homens de Tiro e de Sidom. E ali Herodes fez um discurso no seu trono. E aí eles começaram a dizer: Herodes, fala como um Deus. E naquele momento Herodes, né, se orgulhou. E aí um anjo do Senhor, acredito que seja o mesmo anjo que levou Pedro daquela prisão, o anjo do Senhor foi e matou a Herodes, e ali feriu Herodes e ele morreu, porque Herodes não deu a glória a Deus. A mesma coisa aconteceu, né, com o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Ele, vendo todo aquele império que ele tinha construído, ele foi e se engrandeceu dizendo: nossa, quem fará isso? Ele se viu como se ele fosse um Deus, e na mesma hora ele se tornou, veio algo sobre ele e se tornou um bicho, começou a crescer pelo como se fosse um bicho, a unha dele cresceu como se fosse a águia, e ele ficou por 7 anos excluído da sociedade, porque ele havia se glorificado, tomado a glória para si. Então não devemos nunca se orgulhar. Jesus ensinou: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se orgulhar será, né, humilhado. Mas não é aquele que é humilhado, ele falou: aquele que se humilhar. Quando nós colocamos as pessoas acima de nós, é Deus que não vai nos honrar. Mas quando nós se orgulhamos, nós somos, a Bíblia fala que Deus resiste ao orgulhoso. Nesse caso aqui, né, o Herodes ele morreu, e a Bíblia fala que não só morreu, mas também ele foi comido por vermes, e ali ele
E foi terrível a morte de Herodes, porque ele quis tomar a glória que era de Deus. E aí, com a morte de Herodes, a palavra de Deus começou a crescer ainda mais, já não tinha Paulo perseguindo, agora também Herodes foi morto, então a palavra de Deus se multiplicava, né? E aí foi onde Paulo e Barnabé voltam para Jerusalém, porque Paulo e Barnabé estavam na Judéia ajudando aqueles irmãos que estavam com fome. Agora ele volta para Jerusalém e assim termina o livro de Atos, capítulo 12, e que você possa... Então, o que nós vimos hoje aqui no nosso estudo, né? Nós vimos aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele quer salvar, seja quem for a pessoa. Deus ama todas as pessoas através do seu Filho Jesus, que é a expressão suprema do amor de Deus. Nós vimos também, né, que nós devemos mostrar quem nós somos através das nossas obras e não sair falando que temos um pacto com Deus. E na verdade muitas pessoas queimam o filme de Deus, né, dão um mau exemplo, e aí por isso que tem muitas pessoas com raiva de muitos cristãos hoje, porque eles falam que tem um pacto, mas demonstra com as suas obras, demonstra totalmente diferente disso, né? Nós vimos também a palavra de Jesus se cumprindo, com o evangelho se expandindo em toda parte, né, do continente asiático. E também vimos aqui também, né, Deus livrando o Pedro, como também Deus livra os seus servos, né? A Bíblia fala em Salmos 91 que ele estaria conosco, né, no dia da angústia, nos livraria, que Deus nos daria fartura de dias e por fim nos mostraria a salvação. Salmo 91, onde também ele fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Você tem que crer nessa palavra, agarrar esta palavra e viver ela no nome de Jesus, né? E também vimos aí, né, os irmãos se ajudando, os irmãos ali um colaborando com o outro, os irmãos lá de outro lado do continente ajudando os irmãos, né, da Judéia. Então essa união, essa ajuda, isso é muito agradável a Deus. Eu agora estou me lembrando que Deus falou com Barnabé, falando não com Barnabé, mas Deus falando com Cornélio, dizendo: Cornélio, as suas esmolas e as tuas orações foram recebidas no céu, né? Aquilo que Cornélio ajudava muito as pessoas, né, ao seu redor. Então foi um principal. Cornélio se tornou o primeiro cristão a se converter, né? O primeiro gentil, na verdade, a se converter ao cristianismo. Então não é à toa que Deus ele abençoa a pessoa a Bíblia fala, em toda a história da Bíblia fala como Deus abençoa aquelas pessoas que gostam de ajudar. Então que você tenha um coração aberto a ajudar, no nome de Jesus, tá bom? Obrigado aí por ter ouvido, e agora nós vamos fazer aquela oração abençoada. Então vamos orar, vamos orar. Papai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por fazer em nossas vidas mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabemos, meu Pai, que pode passar céus e terra, mas as tuas palavras jamais irão passar. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, com que o Senhor nos amou, nos entregando o que o Senhor tinha de mais precioso, que era o seu Filho, para que através da morte de Cristo o Senhor pudesse nos reconciliar com o Senhor, ó Deus. E hoje podemos com muita alegria dizer que somos povo o teu, pois o Espírito Santo que o Senhor nos deu, o Senhor nos deu para nos selar. Aqueles homens, eles ouviram o Evangelho, receberam e foram cheios do Espírito Santo. Senhor, enche esse homem, essa mulher que está nesse momento orando comigo, enche ela do teu Espírito, para que ela seja também uma testemunha do Senhor Jesus, por onde ela for, Pai. Assim como aqueles homens, meu Pai, que saíram de Cesareia e, meu Pai, testemunharam, foram testemunhas do Senhor, meu Pai, em todo, meu Pai, aquele continente, meu Deus, em todo o continente, em todo o fim de continente asiático, ali na Antioquia, em Chipre, em Cirene. Senhor, eles foram tão abençoados. Pai, que o mesmo Espírito que estava na vida de Barnabé, o Senhor venha nos encher, Pai. Barnabé era um homem bom, era um homem cheio de fé e era um homem cheio do Espírito Santo, Senhor. Que possamos ser como Barnabé, Pai. Pai, Barnabé que foi muito usado para alcançar Paulo, Senhor. Foi muito usado para o ministério do Paulo. Senhor, e que o mesmo sentimento que surgiu no coração daqueles irmãos em Antioquia, de ajudar aqueles irmãos da Judéia,
que seja também nos nossos corações de ajudar o nosso próximo, meu Pai, pois isso também é agradável aos teus olhos, Senhor. E assim como o Senhor livrou Pedro daquela prisão, daquela morte, Pai, livra esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, das ameaças de morte que nós temos por aí. Ó Senhor, assim como o Senhor disse em Salmos 91, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos, porque, meu Pai, nós temos dentro de nós um espírito de vida, Senhor. E ainda que somos atingidos por algo, meu Pai, aquilo não avança, porque o teu espírito de vida está em nós. E esse homem, essa mulher que está passando por uma doença, uma enfermidade, está preocupada que ele receba agora o espírito de vida e passe agora que todo mal agora cesse, venha desaparecer da vida dele, da vida dela, no nome de Jesus. Assim, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos ouvintes. Eu declaro todos abençoados com a tua palavra e que o Senhor continue falando no coração deles e operando na vida deles, tanto o querer do Senhor, como também o efetuar, como também dando a capacidade para realizarem aquilo que o Senhor chamou a cada um para realizar e fazer. Eu abençoo a vida de todos, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Obrigado aí pela tua presença e que Deus te abençoe neste dia maravilhoso, no nome de Jesus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão arrequento vem sobre a tempestade, eu vou. Tu também és descansarei, pois sei que és minha alma está segura em ti. Segura em ti, oh, sabes que em Cristo firme estou. Se trovão sobre a tempestade, sobre as águas do
Senhor.